Vamos então agora para o segundo módulo da primeira parte, onde falamos sobre os fundamentos teóricos do design de produtos educacionais. Neste módulo, nós vamos falar sobre os multiletramentos. Falaremos sobre novas formas de ensinar e aprender a partir dessa perspectiva pedagógica. Muito bem, no primeiro módulo, nós conversamos um pouquinho sobre a questão da criticidade, do diálogo como instrumento de mediação dialógica nos processos de ensino-aprendizagem. Aqui nós temos uma frase muito interessante do Freire, onde ele justifica a sua própria perspectiva pedagógica, que é a seguinte: precisávamos de uma pedagogia de comunicação, com que vencêssemos o desamor crítico do antidialógico, os processos alienantes, os processos bancários de educação. A mais, quem dialoga, dialoga com alguém sobre alguma coisa. O Freire, ele, nos seus pensamentos, seus livros, né, ele sempre gosta de situar muito bem essas questões do diálogo, essas questões da comunicação. Então, vamos trazer para o nosso contexto atual o que significa comunicar, o que significa dialogar com as pessoas. Nós não dialogamos somente com palavras, com a fala, nós dialogamos com muitos outros tipos de elementos, outros tipos de recursos. E a pedagogia dos multiletramentos, ela surge neste contexto, no contexto de radicais mudanças culturais, radicais mudanças na paisagem semiótica dos processos de comunicação que existem na contemporaneidade. Em que sentido você diz, André? Paisagem semiótica, complexidade de paisagem semiótica. Pense bem, somente no dia de hoje, quantas interfaces você utilizou para dialogar com outras pessoas, para realizar determinadas atividades? Um aplicativo do banco, por exemplo, o WhatsApp, por exemplo, um e-mail, a internet, um navegador. Você foi ver o jornal? Você entrou no site da Folha de São Paulo, por exemplo? Todas essas são interfaces. Cada uma dessas interfaces exige um tipo de conhecimento específico, como navegar por elas. Onde clicar? Onde eu coloco a senha? Qual senha que eu vou colocar? Dentro destes contextos, nós temos incontáveis complexos tipos de letramentos, de conhecimentos que se efetivam na sua vida, que se efetivam na vida das pessoas. Eu aqui iria indicar dois livros. O primeiro é o Multiliteracy, Literacy Learning and the Design of Social Futures, do Cope de Calantes, né? Esse livro ele é um dos principais livros relativos a essa perspectiva pedagógica. E nós temos aqui uma tradução do primeiro capítulo dele, que é do Kasdan, né, uma pedagogia dos multiletramentos desenhando futuros sociais. Esta obra ela está disponível gratuitamente para download e eu recomendo ela imensamente para todos que querem se aprofundar sobre questões relativas a essas novas formas de ensinar, essas novas formas de aprender que surgiram nas últimas décadas. A pedagogia dos multiletramentos ela começou a ser elaborada no começo dos anos 90. Aqui nós temos o grupo de pensadores, de educadores, de semiólogos, de linguistas que formam o grupo de Nova Londres. Nova Londres é uma cidade dos Estados Unidos, onde eles se encontraram pelas primeiras vezes para organizar esse novo tipo de perspectiva pedagógica que leva em consideração essas mudanças culturais, essas mudanças tecnológicas e todas essas questões que envolvem as alterações de um mundo ultra globalizado, de um mundo hiperconectado, de um mundo onde novos tipos de relações culturais e sociocomunicativas se alocam, né? Inicialmente, nos é essencial notar que o termo literacy, que é empregado por eles, nós vamos traduzir por letramento. Alguns momentos essa palavra literacy é traduzida como alfabetização, e esse não é o caso. Letramento aqui no sentido de que de como determinados tipos de conhecimentos que são ensinados na escola, por exemplo, se efetivam de forma concreta na vida dos alunos. Por exemplo, você ensina uma equação para um aluno em sala de aula. Aquele é um contexto
de organização do conhecimento. Ele não é o contexto da vida real do seu aluno. Por mais que você se esforce para criar cenários, esses cenários de aprendizagem, eles são simulações da vida do aluno. São simulações de como que esse conhecimento irá se efetivar. Então, é essa a nossa preocupação. Entender como que o conhecimento se efetiva na vida do aluno quando ele vai comprar um pão, quando ele vai no supermercado, quando ele tem que pensar o salário dele cai o que sai, o que entra, por exemplo. É esse tipo de efetivação do conhecimento que estamos trabalhando, ok? E a pedagogia dos multiletramentos, ela leva em consideração esse dos multiletramentos. Atualmente, por exemplo, como eu disse agora há pouco, para você entrar num aplicativo do banco, você mesmo que inconscientemente deve ter internalizado dezenas de processos de aprendizagem. Não é simples. Todo mundo aqui já lidou com uma pessoa muito idosa, uma pessoa que tem dificuldades com relação à tecnologia porque é nova. Esses instrumentos, esses aparelhos, essas interfaces são novas para ela. Então, a gente vê que essas pessoas elas não adquiriram esses conhecimentos da forma como os jovens, por exemplo, adquirem. Claro, existem idosos que têm facilidade em mexer com tecnologias. Eu dou um exemplo que normalmente é mais comum, que são de indivíduos que são migrantes digitais, que não são nativos digitais, que não nasceram dentro desse sistema tecnológico, né? Então, devemos notar que para que um indivíduo tenha efetiva cidadania, efetiva função social plena, crítica na nossa sociedade contemporânea, é essencial que ele adquira uma série de conhecimentos que estão relativos a uma série de recursos tecnológicos, recursos semióticos, processos de produção de sentido que são muito complexos. E a pedagogia dos multiletramentos leva todas essas questões em consideração. Questões relativas à multiplicidade cultural e à multiplicidade de linguagens. Aqui, por multiplicidade cultural, a Roxane Rojo, que é uma grande pesquisadora, professora em relativa a essa questão dos multiletramentos, ela indica que as salas de aula brasileiras sempre foram multiculturais. Sempre tiveram essa riqueza cultural, essa multiplicidade. Nós temos um aluno que pode ser evangélico, pode ter um aluno que pode ser de outro estado, de outra região, que tem uma variação cultural muito diferente, que possui uma forma de falar, uma forma de lidar com as coisas de maneira diferente. Porém, muitas vezes, não digo todas as vezes, mas digo muitas vezes, essas multiplicidades, essas variações culturais são silenciadas. E a pedagogia dos multiletramentos busca enxergar essa multiplicidade e valorizar essa multiplicidade cultural. Essa variação de formas de ver o mundo. Essa variação de formas de lidar com o mundo, de compreender o mundo. E também devemos notar que é central para a pedagogia dos multiletramentos a multiplicidade de linguagens, de formas de se comunicar. Ao você mandar uma figurinha pelo WhatsApp, por exemplo, isso configura um complexo processo de comunicação. Porque ele depende de um determinado contexto. Você não vai enviar qualquer figurinha para qualquer pessoa. Você não vai enviar uma figurinha engraçadinha, bobinha, para alguém que você não conhece ou para um chefe, um contexto sério, por exemplo. Então, todos esses contextos, todos esses processos de produção de sentido, eles devem ser analisados com calma pelo educador, pelo designer, vocês, que são designers de produtos educacionais. Ok? A amplitude de recursos multimodais e multimediáticos na paisagem sociocomunicativa contemporânea nos é essencial, portanto. Por exemplo, vamos supor que você tenha determinadas questões relativas ao ensino de ciências, ao ensino de biologia, por exemplo, na sua sala de aula. Em que sentido um aplicativo de tablet, de aparelho mobile, celular, por exemplo, pode te auxiliar nesse sentido? Você deve compreender como que essas questões multimediáticas se organizam dentro da experiência do seu aluno para que, a partir disso, você possa construir exercícios ou criar cenários de aprendizagem situada
no contexto cultural do seu aluno. E assim aloque esses conteúdos de biologia, por exemplo, dentro desses aplicativos. É um processo de diálogo, é um processo inicialmente de compreensão de como que a experiência do seu aluno se organiza por meio destas mídias, por meio destas formas de recursos multimodais. Multimodais aqui, devemos notar que eu quero significar as várias formas, os vários elementos que constituem a nossa comunicação efetivamente. Por exemplo, aqui eu estou utilizando vídeo, vocês estão me vendo. Eu estou utilizando recursos como slide, que são recursos de texto, às vezes são algumas imagens. Poderia ser vídeo também, vídeos variados. Eu estou usando minha voz. A minha voz constitui rico processo de produção de sentido porque eu estou falando de uma maneira específica. Eu poderia falar de maneira muito mais fria, muito mais direta. Eu poderia estar falando assim. Ou seja, esses elementos constituem modos de significação. E eu também utilizo gestos. A minha mão, as minhas expressões faciais. Todos esses processos, eles se combinam, são modos de significação que se combinam e organizam as formas como nós nos comunicamos no cotidiano. Superficialmente, tudo isso pode parecer muito óbvio, muito simples. Porém, quando vamos analisar determinados produtos educacionais, seja de um doutorado, seja de um mestrado, seja um TCC de graduação, esses produtos educacionais, eles poderiam ser enriquecidos de maneira muito interessante se esses recursos multimodais fossem analisados com calma. Porém, esses estudos, ou por falta de tempo, ou por falta de oportunidade de conhecer esse tipo de abordagem, eles não se alocaram dentro dos estudos que geraram esse produto educacional. E eu não digo também somente dentro do plano acadêmico, eu digo também dentro do plano privado, empresas, por exemplo. Quantos softwares, quantos aplicativos educativos falham pelo fato de que eles não dialogam com a experiência do aluno? E preste atenção, que em nenhum momento eu estou falando de um plano abstrato, num plano acadêmico isolado do contexto da experiência dos nossos alunos. Ok? A teoria, a pedagogia dos multiletramentos, então, pode nos oferecer um fundamento muito interessante em relação a como que esses produtos educacionais podem constituir novas formas de representação do conhecimento pelo professor, novas possibilidades de expressão da aprendizagem pelo aluno e de avaliação pelos educadores. Tudo, essas três questões nos são muito importantes. E não é à toa que eu coloco elas como um segundo momento dos nossos 9 módulos. Por quê? Às vezes, eu já vi isso em banca. A banca pergunta para o indivíduo que está defendendo aquele TCC, aquele mestrado, por exemplo. Por que esse produto, ele serve para quê? Por que você elaborou ele? E a pessoa trava. A pessoa trava. Por quê? E não é porque falta conhecimento, muito pelo contrário, ela sabe o que ela está fazendo. Só que ainda não trabalhou muito bem a justificativa pedagógica daquele processo, não está claro para ela. Muitas vezes é inconsciente. Então, os produtos educacionais, eles servem não para repetir os processos tradicionais de educação, lousa, cuspe, giz, como vários professores dizem. Aquilo cuspe, giz. E o livro didático. Pau na máquina. E aí o aluno sai da aula e ele não consegue enxergar o porquê que ele aprendeu aquilo. Qual que é a função daquilo? Ele está dentro de um processo bancário, um processo alienante. Ele estuda aquilo porque ele precisa tirar uma boa nota para terminar o ano, para fechar o semestre, para pegar o diploma. Isso é inútil. Nós temos que reestruturar esse olhar. E os produtos educacionais, eles têm essa função, organizar novas formas de representação do conhecimento, novas formas de expor para o aluno
O que significa esses temas? O que significa esses conteúdos? Novas formas de expressão de aprendizagem pelo aluno. Quantas vezes vocês, eu, tivemos dificuldades em determinadas disciplinas porque nós não tínhamos recursos para expressar o que aprendemos? É muito difícil escrever um texto. Às vezes é muito fácil desenhar. Às vezes é muito fácil falar. Às vezes é muito fácil gravar um vídeo. Principalmente os jovens atualmente. Eles têm acesso a infinitos recursos possíveis. E por que esses recursos são explorados na sala de aula? Ah, porque a sala de aula é um lugar sério. Na casa dele ele mexe naquele celular. Na minha sala de aula ele não mexe. Ok. Você não dialoga com a experiência do seu aluno. E é muito provável que o aluno não consiga enxergar qual que é a relação entre conteúdo que você está trabalhando e a vida dele. E futuramente no mundo do trabalho ele vai ter dificuldades. Mesmo que você saiba que aqueles conteúdos são muito úteis para a vida efetiva dele, para o mundo do trabalho, para o mundo da cidadania, para o mundo político, o modo como ele organiza a própria vida. Esse link foi estabelecido? Então é essa a nossa tarefa. E também é nossa tarefa gerar novas formas de avaliação pelos educadores. Nós, como os educadores, devemos ter novas formas de compreender o que significa o conhecimento desses alunos. Porque ele muitas vezes se organiza de forma totalmente diferente daquilo que estamos esperando. Aqui nós temos um gráfico, um diagrama, onde nos são apresentados os elementos centrais da multimodalidade. Esses elementos serão trabalhados de maneira mais profunda ao longo dos módulos. Porém, nos é essencial notar que nós temos modos de significação visuais, linguísticos textuais, por exemplo, ou verbais, verbo-textuais. Visual, nós temos diversos tipos de imagens. Espaciais, o espaço significa, o espaço organiza sentidos. O que é muito diferente o espaço de um tribunal para o espaço de uma sala de estar, por exemplo, o espaço de uma quadra de futebol, do espaço de um salão de um restaurante, por exemplo. Isso pode parecer óbvio, porém, do ponto de vista mais profundo, de um ponto de vista que não leva em consideração o senso comum, cada elemento dentro desse espaço significa algo. E esses significados são muito importantes, porque estamos falando sobre o espaço de sala de aula também. O espaço da sala de aula, ele organiza possibilidades de significados. E o acesso a determinadas tecnologias, como o celular, ele desconstrói a percepção que o aluno tem daquele espaço. Ele possibilita o acesso a novos espaços digitais. Ok. Temos o modo gestual também. E aural, que aqui em inglês seria auditivo. Áudio. Todos esses modos, eles nunca existem isoladamente. Eles se combinam. É muito raro algum desses modos se isolar. Provavelmente num quadro, por exemplo, onde só existe o aspecto visual. Porém, em uma sala de aula, nós temos praticamente todos os modos de significação organizados. E é interessante essa questão, principalmente do modo de significação espacial, porque, de um ponto de vista pedagógico tradicional, essas questões não são colocadas em xeque, nunca são questionadas, nunca são analisadas, reavaliadas. Por quê? Nós estamos em um modelo que deve ser reproduzido. A sala de aula é assim, o livro didático é assim, a sua aula é assim, por que tem que ser assim? Um produto educacional significativo, um bom produto educacional, ele existe e também exige a desconstrução do plano tradicional de aula, do plano da organização da sala de aula. Uma reavaliação radical. Quanto mais radical essa reavaliação, mais interessante isso vai ser para o seu aluno. Porque você está criando
novas formas de representação do conhecimento, novas formas de expressão da aprendizagem e novas formas de avaliação. Pois bem, aqui nós temos um diagrama que eu peguei de um texto da Rojo, onde ela indica o que seria um aluno crítico dentro no contexto dos multiletramentos, dentro do contexto contemporâneo. O aluno crítico, ele é um usuário funcional dessas tecnologias, desses recursos comunicativos. Ele possui competência técnica e, ao mesmo tempo, conhecimento prático desses elementos. Ele é um criador de sentidos. Ele entende como diferentes tipos de texto e tecnologias operam. Ele é um analista crítico. Ele entende que tudo que é dito e estudado é fruto de seleção prévia. E ele possui a possibilidade de questionar essa seleção prévia, de colocar em xeque essa posição prévia, inclusive a do professor. Por isso é muito importante o diálogo. O aluno, ele dentro de sala de aula, você tem acesso ao celular, ele vai checar o que o professor fala. Ele não vai tomar aquilo com uma verdade objetiva, universal. A não ser que o professor se coloque como portador da verdade absoluta e estabeleça um processo de avaliação que vai bombar ele, que vai destruir o aluno. Isso tem um nome, se chama sala de aula bancária, processo bancário. E é isso que nós queremos desconstruir a partir do design de produtos educacionais. E aquilo que eu acho mais interessante do aluno contemporâneo, ele é transformador. Ele usa o que foi aprendido de novos modos. Muitas vezes você pega atualmente mesmo crianças pequenas ou mesmo idosos, diversos tipos de usuários, faixas etárias, classes sociais. Essas tecnologias que chegam até eles, elas são subvertidas. Esses indivíduos usam de modos inacreditavelmente criativos. E nós o notamos. Nós mesmos, muitas vezes, usamos errado essas tecnologias, só que estamos transformando essas tecnologias, esses processos de significação, de forma criativa. Ok. Temos aqui uma citação do grupo de Nova Londres, onde eles indicam que trabalhos recentes em ciência cognitiva, cognição social e abordagens socioculturais relativos à linguagem e alfabetização argumentam que, se um dos nossos objetivos pedagógicos é o domínio de sua dimensão prática, então a imersão em uma comunidade de alunos engajados em versões autênticas de tal prática é necessária. Nós chamamos isso de prática situada. É essencial, assim como Freire indica também, que haja compreensão da comunidade dos alunos, da vida efetiva dos alunos, para que os conteúdos que estamos ensinando sejam significativos a eles. Pois bem, falamos bastante já neste módulo e, a partir do próximo módulo, nós vamos nos aprofundar sobre questões relativas a design e a pedagogia dos multiletramentos. Ok, até mais!